Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu, compartilhando um pouco da história da nossa irmã Eduarda, mais conhecida como Duda, né? Que está sempre nos programas, sempre compartilhando. E é interessante a gente ver como Deus, ele intervém. Quando Deus tem um plano, um propósito na nossa vida, e ele vê que, às vezes, a nossa força é pequena para romper, né, com as coisas do mundo ou com qualquer fraqueza que a gente possa ter, mas se a gente perseverar e ter um coração inclinado e começar a orar, né, quantas coisas a gente não consegue fazer realmente, né, tem dificuldade, mas se a gente vai pedindo, vai clamando, daqui a pouco Deus faz um arranjo, Deus muda o nosso coração, né, Deus gira a nossa mente, a nossa atenção para as coisas dele e tira a nossa atenção de nós mesmos e das coisas do mundo. E eu gostaria também, Eduardo, que você compartilhasse um pouco a respeito dos jovens, né? A gente sabe quão é difícil hoje um jovem se manter no Senhor, porque as ofertas são grandes, né? As expectativas no coração de enfrentar o mundo, das novidades, de viver coisas que nunca viveu. Enfim, hoje, através das redes sociais e internet, né? Não precisa estar lá dentro. Você pode acessar tudo de casa, acessar coisas muito ruins, coisas que podem nos afetar. Como que você lida com isso, né? A internet, rede social, e aí tem as coisas do Senhor, e daí, enfim, é um monte de coisa, né? Tem a exigência da sociedade, que você tem que ter aquele padrão, que você tem que ser daquela maneira. E tem o outro lado também que te puxa para Deus, né? Como você falou que teve esse conflito quando tinha essa idade, mas e hoje, né? O que você sente, assim, como que você faz para se manter e para que Deus também possa tocar no coração de outros, né? Eu sei que cada um tem a sua experiência, né? E tem aquele momento, como a gente ouve às vezes nas ministrações, né? Tem aquele dia D que Deus resolve um tete a tete, assim, com a gente, e resolve a questão, põe os pingos nos i e tá pronto, né? Mas como que é na tua vida hoje isso? Mas só muita oração, né? No início, assim, antes, como eu compartilhava sobre o programa, como eu falei, sempre tive essa vontade de ajudar, mas ao mesmo tempo tinha aquela vergonhazinha, né? Nossa, mas o que as pessoas vão achar de mim? E ficava pensando. Mas só com muita oração, assim, eu pedia muito pro Senhor que eu não tivesse vergonha, porque vergonha do quê, né? De ser cristão, porque ainda tem isso na sociedade, de que se tu tá lendo a Bíblia, você é uma pessoa antiquada, né? Então, eu vejo assim que os jovens às vezes têm essa vergonha mesmo de, digo por mim, né, de postar uma coisa do reino, de compartilhar isso, né, de orar mesmo. Às vezes tem aquilo de ficar só no quarto e orando com o Senhor, mas tem vergonha de falar para os outros que é cristão. Eu já passei por isso, sabe? Mas acho que muita oração a gente tem que perseverar muito no Senhor. E se o Senhor pediu para que a gente compartilhasse sobre a verdade dele, então a gente tem que ir. E eu pensava muito sobre isso, assim, a respeito do programa. Eu pensava, o Senhor quer que eu compartilhe, quer que eu faça o ICCC, né? Que era a campanha da época. Então, eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer o programa e, pelo incrível que pareça, foi assim que o Senhor está reconquistando os meus parentes. Eu tenho alguns parentes aqui de Cachoeira que moram nas Três Vendas, né? Aqui, para parte da minha mãe, no interior. E agora tem um grupo familiar na casa deles, né? Nas Três Vendas. E só o Senhor mesmo para fazer isso, porque imagina, de tão longe eu consegui apacentar uma tia minha que mora junto com a minha avó, e aí consegui eles abrirem um grupo familiar na casa, e mais uma tia minha também participando do programa, e a minha mãe. Então eu vejo assim que a gente tem que compartilhar e a gente tem que ser expressão de Cristo, não adianta a gente querer impor alguma coisa. E eu vejo assim que os jovens, como foi comentado, têm esse conflito mesmo entre o mundo e a igreja. Mas tem uma escola do reino que se chama A Decisão, e que acho que é 197, se eu não me engano o número, e que também trabalhou... Já decorou a escola do reino. Que eu me lembro muito bem dessa escola, que era um desenho de uma pessoa em cima do muro, e do lado Cristo e do outro lado Satanás. E eu também me lembro de um teatro bem antigo da igreja que
que tinha uma pessoa em cima do muro e os anjos chamando de um lado. E aí a pessoa olhou pro lado de Satanás e perguntou: vocês não vão me chamar também? E aí eles falaram: mas se você tá em cima do muro, o muro é meu, você já tá do meu lado. E eu lembro disso e isso me tocou bastante, assim. E se a gente tá em cima do muro, se a gente tá indeciso, a gente tá servindo Satanás. E a gente não pode servir a dois senhores. Então eu acho que é um ato de ser bruto mesmo, assim, contra o próprio corpo, uma decisão e ser firme. E o Senhor vai provar a gente, né, umas 3, 4 vezes para ver se a gente tá firme. E às vezes a gente vai cair, mas o Senhor levanta a gente. Então eu acho que a perseverança é a palavra certa mesmo, né? E de tudo aquilo que a gente já compartilhou, eu vi que você recebeu muito a ajuda do corpo, né? E o corpo de Cristo, ele nos protege, nos ajuda. E eu acredito que você, quando a gente tem essa experiência de ser amparado, de ser consolado, de ser incentivado principalmente, né, pelos irmãos, pelas pessoas, que às vezes a gente não precisa falar nada, mas a pessoa vê que a gente não tá legal, né? E aí vai lá e alcança, não quer compartilhar, não quer falar, sem aquele sentimento de julgamento, né? Você vai lá se abrir, você sente que a pessoa não tá te condenando, que tu tem um espaço ali aberto, que você pode falar o que quiser à vontade, que a pessoa não vai te condenar, dizer que tu tá na carne, né? Esse tipo de situação que a gente precisa para um tá ajudando o outro, eu tenho certeza que você também tá fazendo com outras pessoas também. Com certeza. Então a minha tia, né, a Adri, me ajudava muito nisso e sempre me apacentou. E eu não sentia que tinha julgamento em cima de mim, né? Só bastante auxílio mesmo em oração e sempre me incentivando a ir pra mesa. Às vezes ela me falava: tá assistindo tal mensagem, tá muito interessante, vamos lá assistir. Me fazia ficar curiosa mesmo e a gente compartilhava. E aí tinha uma irmã que foi lá pra Primavera auxiliar na obra e aí a gente fez um trabalho num lar de idosos assim também e tive muitas experiências com esse apacentamento, porque eu me lembrava como eu tinha sido apacentada e como eu achava isso muito importante, né, como você comentou. Então, eu pedia muita graça pro Senhor para que o Senhor pudesse me usar para fazer isso também. Então, essa irmã também que foi para lá, até a irmã mora em Barra do Garças hoje, né, a Fernanda, e ela também tinha bastante dificuldade, a gente compartilhava bastante. E aí, naqueles momentos que eu tava mais firme na mesa, assim, né, como eu falei, era meio oscilante, mas quando eu tava mais firme, eu falava: vamos compartilhar sobre tal coisa, e incentivava a ir pra mesa, né. Isso, porque eu acho muito importante a gente incentivar a ir pra mesa do Senhor, né? Não só ali, às vezes, falar alguma coisa que não tem muito a ver com o Senhor, mas se for já pra mesa, já ajuda. Então, eu falava: vamos assistir tal coisa junto, aí você vem aqui, a gente compartilha. E assim foi com a Escola do Reino. Então, eu acho isso muito importante, assim. E principalmente se não tem abertura com o irmão pra apacentar, só orar por ele já é o suficiente, né? Porque eu sempre senti assim que tinha alguém orando por mim. Eu acho que a oração dos irmãos foram que rompeu em mim. Então a gente tem que pensar nos outros irmãos também. Às vezes tem alguém ali no culto que você vê que não tá muito bem, vai ali, conversa com ele, né? Então a gente tem que lavar os pés dos irmãos, né? Então, Duda, para nós encerrarmos essa entrevista e tudo aquilo que tu tem compartilhado, quais são tuas expectativas assim com Deus? O que tu recebeu nesse seminário, né? O que Deus com certeza renovou teu coração, vai voltar lá cheio de gás, né? Para realizar na direção do Espírito a obra. Você tem 17 anos, né? Que você falou. Qual é o que tu tem no teu coração, assim, com relação a Deus, a obra? O que tu espera de tudo aquilo que a gente já ouviu? Muitas coisas, assim, né? Principalmente consertar muita coisa com o Senhor. Na mensagem 3 do seminário falou bastante comigo, assim, que a gente é muito iluminado por Deus, só que a gente não faz nada sobre isso, né? Então a gente tem que pegar essa iluminação e se arrepender de verdade, que é mudar a atitude, né? Então a minha expectativa, assim, é gerar mais filhos pro Senhor, porque eu vejo que às vezes eu não tô gerando muito, né? Eu fico ali nos grupos, meio quietinha, porque eu sou muito envergonhada. O Senhor já me libertou bastante, então eu já tá aqui fazendo um programa, é muita coisa. Mas às vezes sou bem envergonhada, não quero falar com o irmão e tal, mas
pedi muito isso pro Senhor me libertar, e eu já tenho um testemunho de libertação, posso contar rapidinho. Então eu sempre fui bastante ansiosa, até de roer as unhas e tudo. E na primeira mensagem do seminário eu pedi pro Senhor me libertar disso, Ele me libertou. Então até hoje, assim, eu não fiquei ansiosa com nada. E porque eu sempre fui bastante, meu coração acelerava, achava que ia acontecer alguma coisa. Mas graças a Deus o Senhor já me libertou. E eu quero, em nome de Jesus, né, passar isso pros irmãos, incentivar eles a assistirem, né, até aqueles que nos ouvem que não assistiram ainda. É muito importante a gente passar por isso e ter essa expectativa da glorificação, porque o que a gente quer no mundo, né? Eu que já fiquei mais ou menos no mundo, vejo que não tem mais nada de bom. E para os jovens, né, que assistem e tem aquela vontade de ir pro mundo, né, não tem nada de bom. O mundo não dá paz pra gente, somente Deus. E esse livro, A Injustiça da Parte de Deus, eu acho que ele é muito importante, também queria deixar de dica, porque ele mostra pra gente que Deus não é injusto com a gente. Eu achava que Deus era injusto comigo. Depois que eu li esse livro, eu pensei, não tem como, não tem, né? Então, vamos pra mesa mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente fique, não quero assistir hoje, a gente tem que se negar e tem que assistir, porque aquela palavra tá entrando no nosso coração e daqui a pouco vai dar um fruto. E vamos perseverar no Senhor, acho que é isso que eu queria deixar. Então fica a dica do livro A Injustiça da Parte de Deus, que você pode adquirir na editora Vento Sul ou na livraria da sua igreja. Você pode também ter ele como download, né, na versão e-book, e tantos outros materiais citados aqui que nos ajudam, né, a crescer em vida, porque a gente investe tanto na nossa vida, na alimentação, nos cuidados pessoais, e a gente esquece às vezes que tem o crescimento do nosso espírito, que a gente tem que desenvolver espiritualmente. É aí que está a chave do nosso sucesso, da nossa vida. Então agradeço a tua presença de vir compartilhar conosco, em nome de Jesus. Que Deus ganhe, né, aquela cidade através da vida de vocês, em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.